Aparentemente, um livro bastante interessante, mas que provoca também um grande sentimento de injustiça, né? Em que a justiça não é perfeita, não é justa. Dá essa sensação ao lermos esse livro, por conta que quatro rapazes fizeram um assalto. Nesse assalto acabaram matando duas pessoas. E aí, depois, mediante esses dois assassinatos, começou a mídia cair em cima, forçando ao Estado a dar uma resposta o mais rápido possível e acabando jogando falsas ocorrências, né? Na época não tinha tanta taxa de roubos, né, de homicídio, mas a mídia acabou jogando nas redes, né, para que o Estado desse uma resposta, e foi como se obrigasse, né? Então o Estado veio a dar essa resposta, mesmo que foi errado, né? Pegaram as pessoas erradas, né? E acabaram forçando-os a assumirem uma culpa onde eles não tinham, né? Então, acho que é bem claro que atualmente não existe mais essa possibilidade de essas pessoas saírem, a mídia sair, forçando o Estado a tomar qualquer decisão, sem primeiro apurar os fatos. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o livro Barbodega. Esse livro ele me chocou um pouco, muito na parte das agressões, das violências físicas. Porque hoje em dia não se vê tanto isso. Ainda se vê, mas não tanto. Foram meninos que foram condenados por crimes que não cometeram. A mídia, ela condenou esses meninos. Não só a mídia, teve injustiça por todas as partes. Só que graças a Deus apareceu um promotor que viu a situação de outra forma e que acabou conseguindo a inocência deles. Foi difícil, eles precisaram passar por muitas coisas, muitos absurdos eles passaram para poder conseguir a sua inocência de volta. E muitos deles não voltaram à vida normal que tinha antes. Eu tenho a falar sobre esse crime de imprensa, né, o Barbodega, é o relatório do delegado, né, que ele, no relatório do delegado chama a atenção essa parte que fala a declaração de Clévio Almeida de Sá, o qual, sem qualquer constrangimento, confessou a sua participação ativa no delito, bem como denunciou os seus comparsas, de maneira coesa, né? Então, assim, ele fala aqui que ele confessou, como ele não, na verdade, ele não confessou, na verdade, ele foi torturado e ele tinha que soltar algum nome, porque senão ele apanhava mais, e essas sessões de tortura apenas continuavam, né? Então, assim, a minha contribuição é que, mesmo em plena época de revolução, de uma Carta Magna ser publicada recentemente, ainda assim ele não se atia a essas autoridades, estavam tão acima da lei, ou se achavam acima da lei, que para conseguir os seus objetivos eles espancavam até as vítimas, como também na prisão de Cleverson, na prisão na Federação, apanhava todos os dias, né? Então, assim, é uma questão de, mesmo tendo tanta punição, tanta cobrança a respeito, as leis e as autoridades estavam sobrepostos a elas, né, na época. Até tanto que os médicos não foram punidos, os policiais, nem as emissoras de TV também não tiveram nenhuma punição quanto a essas torturas tão graves que sofreram esses jovens, né? Bom, eu quero fazer um comentário em relação a principalmente a questão da mídia, o papel que a mídia teve, o papel negativo diante desse caso, que de forma quase rotineira, constantemente trazendo notícias negativas, né, notícias de crimes que aconteciam na cidade, e tudo isso criando um clima de medo, de terror na população, e gerando também uma revolta, uma certa revolta com pessoas que acabavam cometendo crime, as pessoas queriam punição exemplar, por exemplo. E queria também destacar o papel, na decisão do juiz, a crítica que ele faz a, a crítica à classe média, que criou movimentos, né, naquele momento, e que ele, como ele falou, né, que na periferia, quando acontece um crime, não tem tanta repercussão como o crime que acontece na classe média ou numa classe mais alta.
por si só, né, vai totalmente desencontrar o que se é pregado em um Estado democrático de direitos, porque ela fere diretamente a dignidade da pessoa humana. E, assim, dentro do livro, o que mais nos deixa intrigados é que essas ações não estavam descritas nos autos do processo. Então, essa ideia, né, de que a perícia deve ocorrer de forma minuciosa não é por acaso. É exatamente para garantir que o Estado esteja fazendo a sua parte, que é zelar pela integridade física e moral daqueles que estão sob a sua custódia. E o caso nos leva a refletir muito sobre a importância da criação da lei de tortura, com certeza, que foi um ano após esse ocorrido, e também da importância daquelas medidas que visam minimizar as práticas de abuso de poder, né? Principalmente por parte da polícia. E principalmente também a necessidade de que nós, enquanto cidadãos, revejamos os nossos conceitos de como tratar o preso, de como tratar o acusado, né? Então, que nós tenhamos esse cuidado com esses nossos preconceitos, com esses nossos conceitos pré-estabelecidos. E mesmo esse caso tendo ocorrido, né, há mais de 25 anos, ainda hoje, dentro do nosso sistema carcerário, não é incomum nos depararmos com relatos de tortura, de prisão. Aí fazendo aqui esse paliativo da mídia da época com a mídia atual, porque teve-se um peso muito grande da mídia, né, aqui, porque ela buscava, ela cobrava, ela exigia pelos culpados, por resposta, por justiça. E a diferença da nossa mídia atual, ela não tem a censura de antes. Ela é uma mídia mais investigativa, onde ela expõe de fato o que está acontecendo. Ela não restringe o que vai expor. Ela acompanha e ela ouve e expõe os dois lados. E isso nos traz uma reflexão e nos traz uma consciência do que se é justiça de fato, né? Nos faz buscar a justiça realmente justa. Então eu faço essa comparação porque eu acho muito positiva esse lado, porque isso inibe esse tipo de arbitrariedade aqui citado, né? Inibe bastante. O que eu quero sobre esse livro é mostrar como a sociedade é injusta e cruel. Após a saída desses jovens, não se foi postado nenhuma mensagem, nenhuma publicação de retratação sobre a inocência deles. E esses jovens tiveram seus futuros ceifados, porque todas as portas de empregos foram fechadas. Eles não conseguiam emprego, viviam de bico. E esses jovens tinham sonhos e planos. E esses sonhos, infelizmente, foram ceifados. Estávamos iniciando um período constitucional, onde a nossa Constituição foi promulgada. E essa Constituição nos garante os direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade dessas pessoas foram ceifadas. Infelizmente, até nos dias de hoje, ainda vivemos em uma sociedade injusta e cruel. Olá pessoal, vim aqui fazer a minha breve explanação sobre a leitura do livro Barbudega, né? Por ser uma explanação bem breve, com certeza meus colegas já citaram muito a crueldade. Foi um caso muito cruel, desde o acontecimento, né, para as vítimas, como para os acusados, que vieram a confessar até o que não fizeram, aliás, exatamente o que não fizeram, mediante uma tortura muito forte, muito repetitiva, né? Mas eu quero frisar que nos dias de hoje isso é praticamente impossível de acontecer, pelo menos nessas proporções que o livro nos trouxe. Desde que a gente tem uma controladoria, em alguns estados corregedoria, muito forte, muito atuante, o que inibe esse tipo de atitude que vem elucidar casos sem que seja o culpado o seu verdadeiro culpado, apenas para dar aquela satisfação a uma sociedade, ou a um comandante, ou a um político que está ali atrás exigindo uma solução mais rápida. Então, hoje é praticamente impossível acontecer esse tipo de tortura para a resolução de certos casos, devido à atuação muito forte e muito certa da controladoria e corregedoria, que é quem fiscaliza todos os órgãos de segurança do Brasil, né? Separados cada um em seu estado.
Então eu vim aqui falar sobre isso, enfatizar isso, que hoje realmente não acontece mais isso.